Bom, conversávamos antes um pouco aqui sobre a dificuldade de síntese, de passar uma mensagem em 10 minutos, né? E, e dada a profundidade e abrangência desse tema, o que eu considero que eu estou trazendo aqui é mais uma reflexão, ou alguns pontos que nós colocamos assim, que podemos depois aprofundar ou crescer dentro dele, né? E também acho que esse versículo que foi proposto para nós trabalharmos nessa imersão, ele merece inclusive um seminário, um encontro, porque é a profundidade, é a base da igreja, é a base do nosso chamado, e vai ser mais ou menos isso que nós vamos tratar hoje. Já vimos alguns pontos bastante relevantes, por exemplo, quando o Carlos Augusto traz para a gente o amor reverente, ou o Toninho Venuto fala da intensidade desse amor, baseado na mulher que ungiu os pés de Jesus, ou mesmo o Maurício, quando fala que esse amor é um amor apacentador, um amor que nos leva a doar ao outro. Mas um ponto também relevante foi um comentário na terça-feira da Ângela, que ela fala que esse amor, ele tem que ser vivido como se nós estivéssemos caminhando para a morte, como se estivéssemos nos nossos últimos tempos. E o que nós vamos ver é que esse versículo, ele vai em todo esse contexto, mas ele nos liga principalmente a esse comentário da Ângela, né? Que a gente volta e resgata isso no final. Então nós temos aqui que amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, entendimento e forças, né? E o ponto que eu vou frisar aqui vai ser o maior dos mandamentos, tá? Esse é o tema da nossa reflexão aqui. E quando a gente olha esse texto, ele começa no versículo 14, em que os fariseus e os saduceus chegam a Jesus para fazer três perguntas, três questionamentos. E esses questionamentos que eles fazem, eles estão ligados ao relacionamento para com os que não são judeus, com os goim, o relacionamento entre eles, que quando eles perguntam sobre a ressurreição e sobre as nações, ele pergunta sobre o imposto de César, e a relação com Deus, eles perguntam sobre os mandamentos, né? E eles ficam atônitos, porque a resposta de Jesus é como dizer, está aí a resposta na cara de vocês, e vocês não enxergam, né? Mas nós vamos nos ater mais aqui nessa questão dos mandamentos, onde eles perguntam qual o maior dos mandamentos. E eles não perguntam isso de forma à toa. Essas três perguntas eles fazem porque é algo que eles já vinham tratando nas yeshivás, nas escolas rabínicas. Naquela época tinham duas principais, né, de Hashamai e a de Hirel. Então eles discutiam todos esses pontos de formação da Mishnah, de formação da lei oral, e eles estavam trabalhando nesse período essa questão dos mandamentos. Na Torá são 613 mandamentos, e eles estavam tentando hierarquizar esses mandamentos. Eles já tinham claro qual que era o menor dos mandamentos, não vamos gastar tempo com isso aqui, mas está em Deuteronômio 22, 6 a 7, então eles já tinham consensado que esse era o menor, mas eles estavam com grande dificuldade de relacionar qual o maior dos mandamentos. E vem a Jesus, essas perguntas eles tratavam todo o tempo entre eles, e vem a Jesus para ouvir a opinião daquele que parecia ser um grande mestre. E a resposta de Jesus é o Shema. A resposta de Jesus é Deuteronômio 6, que eu trago aqui em hebraico, vamos ler em hebraico, e depois vamos fazer aqui três etapas: ver a tradução, ver o sentido e ver um exemplo. Depois a gente fecha com um versículo no sentido de Paulo para esse texto. Então, a resposta de Jesus ao maior dos mandamentos foi Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baru Shem Kevod Mahuto Leolam Bae. E aqui a parte mais importante do que nós vamos ver, não? Be'ahavta
et Adonai Elohecha, bechol levavecha, ubechol nafeshecha, ubechol meodecha. Então, aqui, Jesus fala exatamente, olha, o maior dos mandamentos já está definido. Vocês oram isso todos os dias, e isso é a base do judaísmo, né? O Shema, eles rezam isso pelo menos 2 vezes por dia. Nesse texto também, a Bíblia fala sobre que eles têm que inculcar isso nos seus filhos, e a canção de ninar de um pai, de uma mãe judia, para que seus filhos adormeçam, é o Shema. Então, eles, desde muito jovens, muito bebês, já aprendem, já escutam o Shema. Mas o que isso quer dizer? Né? Primeiro, a tradução é muito próxima com o que nós temos hoje. Né? Esse texto que Deus traz na Torá, ele poderia ficar tão somente aqui, seria mais simples, né? Amarás o Senhor teu Deus. Poxa, eu tenho que amar a Deus e pronto. E cada um amaríamos de acordo com o nosso esforço, com o nosso entendimento, mas ele fala da intensidade, ele fala do como deve ser. Então, olha, tem que amar com todo o teu coração, toda a tua alma, e a nossa tradução é de todas as tuas forças, mas a tradução correta aqui seria com todas as suas posses, com tudo aquilo que você tem de bens materiais. Então, é um pouco mais amplo do que realmente nós ouvimos, mas a extensão do todo e com o seu, isso aqui não escapa do que nós temos aprendido e ouvido. E ele traz ainda, na reflexão judaica, quando a gente fala de coração, no judaísmo sempre se revela ou se direciona à vontade, às suas vontades, o seu desejo. Então, seja toda a sua vontade, o seu desejo voltado para Deus. E quando fala alma, a relação sempre de alma no judaísmo é levado à vida. Então, a sua vida, para onde você caminha, para onde você olha, o que trabalha as suas mãos, seja para Deus, seja para o reino de Deus. E posse, com tudo aquilo que você tem, com todo o seu dinheiro, com todas as suas conquistas, com tudo que você tem conquistado, é para o reino de Deus. Então, olha que dimensão Deus nos leva a esse amor. E o exemplo que a gente pode trazer aqui é do próprio Filho de Deus, é do próprio Jesus, na tentação do deserto. Na tentação do deserto nos diz que Jesus teve fome, né? E a questão foi: a fome, eu tenho o desejo, transforma a pedra em pão. Depois o diabo o leva para o pináculo e manda ele se lançar, ou dar cabo da sua vida, ou fazer da sua vida o que bem entendesse, porque os anjos o guardariam. Então, temos aqui a questão da tentação no segundo item do Shema. E depois, olha, tudo te darei se você me postrar e adorar diante de mim. Então, engrandecerei as tuas posses e será tudo teu. Então, de novo, uma tentação no tudo que você tem. E Jesus vence tudo isso. Então, vemos aqui que o próprio Jesus, quando vemos lá em Filipenses que ele toma a forma de homem e vive como servo até a morte e morte de cruz, na verdade, o nascimento de Cristo é o início da sua morte. E a morte de Cristo é a finalização do seu Shema, é a finalização da sua vida de renúncia de si mesmo e serviço a Deus, né? Então, é isso que nós somos chamados. É nesse exemplo que nós somos convocados, na sua morte. E em Romanos, para finalizar, nós temos aqui de 6, 10 a 12, que Paulo traz justamente a esse ponto. Meus irmãos, ele trata um pouco antes que nós somos batizados na morte de Cristo. Então, na verdade, quando aceitamos a Cristo, quando tomamos a nossa decisão de servi-lo, nós estamos assumindo a nossa morte, a morte da nossa vontade, da nossa vida, dos nossos bens,
para servir em favor do reino. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, o nosso viver é para Deus. Assim também, considerai certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para ali os obedeceres na concupiscência, nos seus desejos. Então, os nossos desejos, nossa vida, a dimensão, a régua que Deus coloca desse amor para com Ele é com o todo, né? É ter o nosso desejo, a nossa vontade lançada na vontade dEle, a nossa vida e as nossas posses a serviço do reino dEle. Ou seja, como a Ângela colocou, é depressivo falar de morte hoje. Não é agradável falar de morte hoje. Mas o nosso chamado, o nosso batismo em Cristo é na sua morte, né? Então, na verdade, deveríamos viver como se não tivéssemos vida, mas que a nossa vida fosse em favor, em doação, em entrega ao reino. Amém? Era isso que tínhamos para compartilhar.